pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde de Memória para a canal do Grupo à Tarde. A gente está aproveitando as comemorações do bicentenário da independência do Brasil e estamos fazendo uma espécie de extensão do projeto A Tarde de Memória. E aí aqui eu converso com colegas, professores, de áreas como História, Literatura e Comunicação Social. Hoje eu estou aqui com o professor André Santana. Ele vai se apresentar melhor. Tudo bem, professor André? Tudo bem, Cleidiana. Obrigado pelo convite. Eu sou André Santana, sou jornalista, faço doutorado em Estudo de Linguagem na UNEB, sou professor também de Comunicação na UNEB. Professor, claro, a comunicação social é uma ciência muito nova, né? No início, finalzinho do século XIX, começam a aparecer as primeiras, digamos assim, as primeiras experiências de uma comunicação massiva, né? A área de relações públicas ali início do século XX, né? Que depois a gente vai entender como assessoria de comunicação. Então a gente vai fazer aqui um exercício de imaginar o seguinte, né? Hoje a gente tem como uma das áreas da comunicação social especialização em gestão pública. No caso de Dom Pedro I, que se torna o imperador do Brasil, né, depois do 7 de setembro de 1822 e tudo que vem a seguir, Dom Pedro tem uma popularidade imensa. Né? Se a gente for pensar até, ele viveu mais no Brasil do que em Portugal, parte da sua vida, né? Chegou ao Brasil com 7 anos. Mas logo depois da proclamação da independência vão acontecer um monte de coisa. Né? E aí ele vai perdendo essa popularidade. Dom Pedro, por exemplo, se tornou absolutista com a história da Constituição que ele praticamente redigiu. Do ponto de vista hoje, assim, fazendo exercício de lógica, eu sei que pesquisadores têm um certo receio, mas fazendo aquele exercício, o que aconteceu, o que é que poderia ser feito ali para minorar um pouco, digamos assim, esses arranhões na boa imagem pública que o imperador tinha? Como você falou, é um exercício especulativo, né, que a gente vai fazer. Mas assim, aproveitar realmente essa popularidade dele seria essencial, né? Ele tinha um marco importante que era ter declarado essa independência e ter se colocado sempre ao lado dos movimentos populares, movimentos brasileiros, né? Sempre foi um momento muito tenso, de muitas disputas no território brasileiro. Aqui a Bahia, a gente sabe toda a história, né, da participação baiana, e ele sempre se demonstrando estar ao lado dessas massas. Então, ele poderia ter aproveitado bastante isso e aproveitado que a gente pode pensar assim, que eram as redes sociais daquele momento, né? A gente sabe que naquele período era muito comum, né, colocar os manifestos, panfletos, cartazes colados, né, nos casarões. Né, a cidade se limitava a um espaço muito menor, obviamente, as cidades, né, a um espaço muito menor, então a utilização desses espaços assim, para colar esses cartazes, né, para informar, para falar do que significava aquela decisão da independência do Brasil, seria muito importante. Né? A gente lembra, já desde 1798, a revolta de Búzios, né, a Conjuração Baiana, utilizou isso, né? Os boletins sediciosos. Os boletins sediciosos foram afixados nos casarões da cidade e eles eram lidos, né? Claro que tinha uma população analfabeta imensa, né? Mais de 90% da população era analfabeta, mas esse 10% fazia leitura para os outros. E esse momento de fazer a leitura um para o outro já reunia ali em torno daquele texto algumas pessoas. Aquele grupo ali reunido já se discutia sobre o texto. Era tipo Instagram. Chamar a atenção. Era uma rede social da época. Chamar a atenção com um post e de repente as pessoas se aglomeram, né, do ponto de vista físico, e as pessoas começam a comentar e levar para frente. Sim. Fora isso, tem os espaços já de sociabilidade, né? As feiras, né? Os espaços onde se tinha já apresentações culturais, aqueles espaços também já serviam de boca a boca, de conversa, né? Obviamente uma população escravizada muito grande. Quais seriam os melhores espaços para o imperador? Os espaços onde tinham mais pessoas negras, né? Onde os escravizados estavam. Falar disso um pouco, né? É um movimento que, na verdade, ele abarca, digamos assim, a elite, as elites econômicas que estão ali participando. Digamos, as pessoas, embora elas vão ter projeção, né? Pessoas negras têm projeção. A gente fala, tem movimentos de contestação à escravidão e a outras opressões desde Palmares, né? Desde séculos anteriores, né? Tem movimento. Mas, assim, as pessoas não estão participando
Então, o povo não está participando tão ativamente, né? Uma coisa mais das elites, como às vezes acontece hoje, né? Talvez por isso não tenha funcionado. Talvez por isso Dom Pedro não pôde encarar diretamente essa população, porque ele tinha uma independência, que a gente já sabe, os historiadores têm feito toda a contestação assim, dos limites do que foi o 7 de setembro, né? A gente sabe que ali tem muito de uma rebeldia do próprio filho com a coroa, né? Mas não tinha assim, o cerne ali do que poderia ser de uma transformação social, era a abolição da escravatura, né? E a gente demorou muito tempo, né, da independência para lá. Então talvez ele não pudesse encarar o público para falar daquela questão mais premente ali, que era a libertação dos escravos, né? Outra questão também era o papel feminino, né? Que já existiam também movimentos de ter um protagonismo feminino. Ele próprio já vivia, né? A própria a Leopoldina, um papel super importante. Extremamente ativa, né? Isso, e tinha outras mulheres, a Bante, né? A Margarida de Santos também, então. Mas ele não, mesmo assim, ele não garantiu, nem na Constituição que ele fez, né, de forma absolutista, nem durante a gestão, demorou muito para dar esse lugar do negro, esse lugar da mulher. Então isso impediu um pouco dele encarar de frente essa população. Mas aí, falando de mulheres, né, Sim. até hoje um problema que aparece nas campanhas, né, principalmente no marketing político, é a questão da vida pessoal, né, do governante, do aspirante a um cargo público. Né? Vão ter muitos problemas de Dom Pedro em relação ao que acontece na vida pessoal dele, né? Inclusive boatos que são alimentados. Né? Hoje já há uma contestação se realmente ele agredia ou não agredia Leopoldina do ponto de vista físico, né? Mas durante muito tempo se disseminou a história que ele chutou e ela causou um deu um aborto, aborto e por isso ela piorou, teve infecção, mas assim, outros já dizem que não foi exatamente assim. Mas a vida dele é isso, né? Ele vai ter muitas namoradas, né? Ele vai ter muitos filhos também, fora do casamento. E isso, de certa forma, lá no processo que vai levar ele, por exemplo, a ter que abdicar do trono, isso também funciona. Então, ainda hoje, né, como é na comunicação de gestão pública, esse manejo da assessora, do assessor de comunicação em relação à vida pessoal, né, das pessoas. O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala de comunicação na gestão pública é que ela não é apenas uma decisão do gestor. Eu vou comunicar os atos. Não, é uma responsabilidade, é um compromisso, é uma obrigação do gestor a comunicação, né? A publicidade dos seus atos, a transparência da sua gestão, né? E não tem como confundir essa transparência da gestão com o do gestor. Não tem como. As pessoas precisam saber quem é essa pessoa que está à frente, o que é que ela está fazendo. Então, muita gente acha que a comunicação ali é uma escolha, uma decisão. Não. É parte fundamental da gestão a transparência dos atos. Então, criar um personagem não tem como. Inclusive, nessa ideia de dar transparência, de dar publicidade, muitas vezes você precisa comunicar, nem sempre comunicar aquilo que as pessoas gostariam de saber. É isso que a gente sempre fala na gestão pública, né? Tem aquilo que o povo quer saber e tem aquilo que ele precisa saber. Então, às vezes, na gestão pública, você tem que comunicar coisas desagradáveis, como aumento de impostos, mudanças na cidade que vão causar transtorno. Precisa, não é o que eu quero apenas. Né? E aí, muitos gestores querem escolher apenas o que é bom, o que as pessoas gostariam de saber. E ele tem que encarar, sim, aquilo que às vezes é difícil, né? Agora, fazer isso com estratégia de comunicação, mostrando, né, o porquê daquela decisão, os benefícios daquilo. E aí entra também, mais uma vez, a questão da vida dele, né? Quanto mais você tem transparência dessa vida e quanto mais essa vida é de honestidade, né, de bons modos, vamos dizer assim, mais a população vai se sentir segura de quem está à frente daquela gestão, né? Mas ele vai se sentir segura de saber assim, estamos bem conduzidos, estamos na mão. Não é o que aconteceu com o Dom Pedro, né? De forma alguma, porque tinha aqueles escândalos todos da vida privada, dessa amante, né? Desses casamentos todos, que colocavam em risco a credibilidade dessa coroa, né? E os historiadores vão dizer que, inclusive, vai ficar insustentável com a morte de Leopoldina, porque ela era como se fosse a segurança. Ele era
essa imagem que se tinha dele, né? Farrista e tal, mas ela segurava essa família, né? Essa família imperial que era tão importante. Com a morte dela, vai ficar insustentável. Agora é interessante perceber o quanto de capital, digamos assim, ele perdeu. Capital pessoal. Por exemplo, Dom Pedro, ele é uma figura que ele não é um qualquer, né? A gente tem essa bem preparado, né? Meio jocosa, mas ele, na verdade, ele se tornou herdeiro do trono depois da morte do irmão, né? Que era o herdeiro primogênito. Então ele já está sendo preparado. Sim. E isso significava você ter aulas de línguas, de diplomacia, né? Digamos assim, não é exatamente história, de arte, mas geografia, de artes. Ele inclusive compôs a melodia do hino da independência. Sim. Ele era um homem muito ligado ao teatro, ele gostava, né? Ele estava sempre presente. E claro, uma figura que se aproximava, digamos assim, de algumas camadas que fora da corte. Além disso, ele ganhou 2 guerras contra Portugal, né? Se a gente for pensar. Claro que a da independência, a da Bahia é que vai ter, né? E vão ter batalhas e tal, né? Mas a resistência portuguesa fica toda em Salvador e tal, né? Não tem enfrentamento no Rio, mas ainda assim foi ele que contratou Labatu, por exemplo, em Cochrane, né? Para cuidar da estratégia. Né? Dizem que com um papel importante de Leopoldina, sim, nesse diálogo com os países europeus, né? Então por isso não vim líderes militares vão aceitar, porque eles estão pelas Américas vendendo serviços, né? Depois do fim das guerras lá na Europa, principalmente Inglaterra e França. Mas ao mesmo tempo, depois que ele se tornou, né? Ele tentou ainda unificar, e as pessoas tinham muito medo, mas ele tentou ainda manter os 2 tronos, né? Mas acabou. Lá, né? Não, o dele, né? Com Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal, só ficou com Dom Pedro IV. Mas foi para lá, enfrentou o irmão, né, Dom Miguel, numa guerra no Porto, né, uma guerra civil, e ele foi lá. E quando ele morreu, logo em seguida, as batalhas, ele piorou muito de saúde, né, morreu, ele deixou a filha, Maria da Glória, no trono de Portugal, e o filho, Dom Pedro II, no trono do Brasil. Né? Então, assim, que pena, né, porque é um capital do ponto de vista da gestão da comunicação, né? Sim. Ele tinha, assim, depois até o filho vai tentar recuperar essa imagem. O filho consegue, né? O filho é outro. Até porque o filho se transforma num esclarecido, um monarca esclarecido, um movimento. Ele não, ele é um absolutista ainda, né? Então essa história toda da independência e do primeiro império vai ser muito... mas vai ter um investimento também do filho de melhorar essa imagem do pai. Então, desde o 7 de setembro, virando aquele marco, o quadro de Pedro Américo, o grito do Independência ou Morte, né? Esse papel dele em cima de um cavalo, que todo mundo já sabe que não foi isso tudo, né? Mas aquele cavalo bonito, levantar a espada, gritar Independência ou Morte, é parte já de reconstruir a história, a memória, e a imagem desse imperador, né? Então o filho vai se debater esse tempo todo com isso, né? De tentar transformar essa imagem aí mais de heroísmo, né? Não só para o pai, mas também para toda a corte, né? A monarquia portuguesa. Para a instituição monarquia. Isso, a instituição monarquia, né? E eu acho que ele até consegue, durante algum tempo, a história oficial brasileira vai contar. Isso. Continua contando. A resistência tem sempre, né? Os historiadores têm contado outras histórias, mas ainda mantém-se essa imagem de Dom Pedro em cima do cavalo, gritando Independência ou Morte. A imagem do Ipiranga, que também vai também satisfazer o interesse de São Paulo, né? Que passa a ser também uma cidade muito importante economicamente para o Brasil. Então, como é que São Paulo vai ficar de fora da independência, né? Vai falar de Bahia, de Cachoeira, do Nordeste, do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, e não vai falar de São Paulo? Arranjar um jeito. O monumento do Ipiranga, é verdade. Pois é, né? E o 7 de setembro escolhido, que é uma convenção também, poderia ser qualquer data, né? Por exemplo, né? É isso, a história, a imagem, a fantasia, e aí a comunicação tem tudo a ver com isso, também constrói realidades. Também constrói realidade. Então, as narrativas que a comunicação ajuda a construir, né? Tem um papel fundamental nisso. E olha que a gente está falando aqui de uma ciência em informação, né? Mas, quer dizer, a nossa, a comunicação social ainda tem, né? A teoria, a gente vive tudo, é tudo muito rápido, né? Até por conta das tecnologias que vão surgindo. Mas se a gente for pensar, é um combo aí, né?
porque não apenas do ponto de vista político, mas fazer um hino, né? Criar um hino, criar uma bandeira, né? Então, uma data, esse marco. Trabalhar as datas, então a aclamação, a coroação. Uma festa assim, de dias, né? De apresentação desse aniversário dele. Então, observem como tudo é pensado. Então, gente, comunicação para a gestão pública é algo muito complexo e muito sério, e a família real tinha essa preocupação. Você vê como o 13 de maio acaba sendo uma data repetitiva, né? Porque é aniversário do pai, né? De Dom João VI. Então eles guardam essa data para vários marcos importantes. A gente vai ter o 13 de maio de 88, mas antes disso já tem outros 13 de maio, que quando eles chegam aqui em 1808, eles inauguram, fazem inaugurações importantes de biblioteca, de arquivo, no 13 de maio. Faz questão de passar pela a nossa biblioteca daqui da Bahia, o aniversário dela é 13 de maio. Olha que interessante. Pois é, vincular as datas do monarca. Isso é estratégia de comunicação, viu, gente? Professor André, muito obrigada, tá? Pessoal, fiquem ligados nas redes sociais do Grupo à Tarde, vejam outros vídeos dessa série. Foi muito bacana. Obrigado, professor André. Eu que agradeço.